Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês e hoje nós vamos trazer o conteúdo do Estatuto do Desarmamento, aquele disposto na Lei 10.826 de 2003. Antes de adentrarmos efetivamente no conteúdo, vamos aqui voltar ao nosso roteiro para a gente compreender como que esse conteúdo será avançado ao longo desse estudo. Vamos lá. Inicialmente trataremos do sistema, o roteiro ele vai obedecer exatamente a mesma sequência e ordenação trazida no Estatuto do Desarmamento, ok? Até para facilitar o estudo de vocês em casa, com a revisão e com o conteúdo da lei seca. Então vamos lá. Inicialmente trataremos do Sistema Nacional de Armas, em seguida cuidaremos do registro de armas. Posteriormente, trataremos do porte de armas, em seguida, sobre os crimes, disposições gerais sobre os crimes e, efetivamente, os crimes em espécie, trazidos ali no Estatuto do Desarmamento. E já finalizando, estudaremos as disposições gerais traçadas ali no Estatuto do Desarmamento e, por fim, as disposições finais, que não será abordada aqui neste conteúdo, porque considero não haver nada assim de grande relevância para fins de concurso público, né? Pois bem, vamos lá começar sobre o Sistema Nacional de Armas. É um capítulo pequeno, está aqui no capítulo 1º, Sistema Nacional de Armas, também chamado de SINARME. Né? É um capítulo curto, muito curto, é só o artigo 1º e o artigo 2º do Estatuto do Desarmamento. E sobre esse artigo 1º e artigo 2º, o que você precisa saber para fins do seu concurso público? Vamos lá? Primeiro, a previsão está no artigo 1º e 2º do Estatuto, como eu já adicionei. O SINARME, ele é instituído no Ministério da Justiça, contudo, ele é realizado no âmbito da Polícia Federal. Esse tipo de informação costuma ser objeto de concurso e o que você precisa saber é isso, que ele é instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, certo? A circunscrição do SINARME é em todo o território nacional. Por que isso é importante você saber? Primeiro, porque é um conteúdo de lei, né? A letra filha da lei. E segundo, porque costuma ser feitas pegadinhas informando que o SINARME tem circunscrição estadual ou municipal ou tudo mais. Mas não, você precisa saber que a circunscrição é nacional, abrange todo o território nacional, ok? É um órgão instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal e com circunscrição em todo o território nacional. Finalmente, o artigo 2º, ele traça as atribuições do SINARME. Não nos delongaremos aqui no artigo 2º, contudo, eu sugiro a leitura, oriento a leitura atenta do artigo 2º para você conhecer quais são essas atribuições. Eventualmente, isso pode ser cobrado na sua prova, motivo pelo qual a mera leitura da lei, que não se faz necessária aqui, né, essa repetição da leitura da lei em si, a mera leitura da lei e a sua absorção é suficiente para fins da prova, ok? Vamos lá, sobre o Sistema Nacional de Armas é isso. SINARME é a sua sigla, artigo 1º e 2º, instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, circunscrição em todo o território nacional e conhecer mediante a leitura da lei seca o artigo 2º, que trata das atribuições do SINARME. Pois bem, sobre o registro agora, o capítulo 2 do Estatuto do Desarmamento. O que você precisa saber? Esse conteúdo é tratado no Estatuto do Desarmamento do artigo 3º ao artigo 5º, ok? Bom, sobre o registro. O registro, ele é um ato discricionário da administração e, para a sua ocorrência, deverá se dar mediante o cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 4º do Estatuto. Segura um pouquinho que já vamos ver quais requisitos são esses, ok? Dispostos aí no artigo 4º do Estatuto do Desarmamento. Sobre a arma de fogo de uso permitido, o registro da arma de fogo é feito na Polícia Federal com prévia autorização do SINARME, correto? Essa informação é super valiosa e costuma ser objeto de prova, é muito importante a sua memorização. Então, a arma de fogo de uso permitido tem seu registro efetivado na Polícia Federal mediante prévia autorização do SINARME, ok? No que diz respeito à arma de fogo de uso restrito, né? O seu registro se dá no comando do Exército. Não confunda, porque o examinador vai exatamente querer fazer isso no momento da sua prova, né? Ele vai querer dizer que a arma de fogo de uso restrito é registrada, por exemplo, na Polícia Federal, com prévia autorização do SINARME, e que a arma de fogo de uso permitido é feito seu registro no Exército. Não é isso, gente, que acontece. É exatamente o oposto. Memorizem. A arma de fogo de uso permitido é registrado na Polícia Federal, correto? Com prévia autorização do SINARME. E a arma de fogo de uso restrito é feito seu registro no comando do Exército, ok? Pois bem,
E quais são os requisitos para que seja conferido, né, o certificado de registro de arma de fogo, o CRAF? Bom, para fins de concurso, nós memorizamos com a seguinte expressão, Corina 25. E o que vem a ser o Corina 25? Nada mais é do que a tradução dos requisitos exigidos para fins de efetivação do registro de arma de fogo, ok? Vamos à memorização? Corina significa o quê? O C, capacidade técnica. O O, ocupação lícita. O R, residência certa. I, idoneidade, ou seja, será feita buscas aí em certidões criminais, Justiça Federal, Justiça Militar, Justiça Eleitoral, né? Antecedentes, não pode ter antecedentes. N, demonstração da necessidade efetiva. E a aptidão psicológica. E, finalmente, o 25, que é a idade mínima, via de regra, permitida para autorização de registro de arma de fogo, ok? Vamos repetir? Corina 25 representa os requisitos para a concessão do CRAF, que é o Certificado de Registro de Arma de Fogo. E o que vem a ser o Corina 25? Nada mais é do que a tradução dos requisitos exigidos para fins desse CRAF, né, que é o Certificado de Registro. C, capacidade técnica. O, ocupação lícita. R, residência certa. I, idoneidade, representada aí por certidões negativas, né, em todas as esferas das justiças criminais, antecedentes e tudo mais, ausência de ações penais e inquéritos. N, a demonstração de necessidade efetiva, né, daquele registro da arma de fogo, e a aptidão psicológica. E, finalmente, 25, que vem a ser a idade mínima exigida por lei, lá no artigo 28 do Estatuto do Desarmamento, para fins de registro, posse e porte de arma, ok? Claro que o próprio Estatuto do Desarmamento, nesse artigo 28, traz algumas exceções dessa idade mínima. Mas, via de regra, memorize que a idade mínima para obtenção do CRAF, do Certificado de Registro de Arma de Fogo, é exatamente a idade de 25 anos. Pois bem, uma vez conferido os requisitos, né? Você cumpriu os requisitos do Corina 25, permitindo, por exemplo, que você tenha o registro de uma arma de fogo de uso permitido, né? A qual é registrada na Polícia Federal, mediante prévia autorização do SINARME. Quais direitos esse certificado de registro de arma de fogo, quais direitos esse registro da arma de fogo lhe conferem? Quais direitos? Está aqui, ó, no artigo 5º do Estatuto do Desarmamento, o direito de possuir, preste atenção nesse verbo, eu falei possuir arma de fogo em sua casa, né? Em sua casa e no trabalho, desde que você seja o proprietário ou o representante legal daquela empresa, daquele estabelecimento, certo? Preste atenção, os CRAF, o Certificado de Registro de Arma de Fogo, lhe confere o direito de possuir aquela arma de fogo registrada na sua residência ou em suas dependências. O que vem a ser as dependências da residência? Seria, por exemplo, a garagem, seria, por exemplo, a casa de piscinas, seria, por exemplo, o quintal, ok? Ou no seu trabalho. Mas é qualquer trabalho, para qualquer pessoa no trabalho? Não, somente para a pessoa que é a proprietária do estabelecimento comercial ou a representante legal deste estabelecimento comercial, ok? Então, uma vez que o sujeito possui o CRAF, ele possui o direito de possuir, né, ele acaba adquirindo o direito de possuir aquela arma de fogo registrada, né, na sua casa, exclusivamente na sua casa e nas suas dependências, como eu disse, quintal, garagem, casa de piscinas, né, casa de máquinas de piscinas, ou sendo ele proprietário ou representante legal de um estabelecimento comercial dentro do seu trabalho, né, dentro desse estabelecimento, ok? Esses são os direitos conferidos. Percebam, notem a importância de se apegarem ao termo possuir, porque ao termo possuir nos dá uma ideia de intramuros, né, uma ideia de interno, né, de intramuros dentro de, efetivamente, um ambiente restrito e assinalado aí, no caso, pela lei. Que ambiente seria esse? Que ambiente espacial, essa limitação espacial seria essa? Ora, como já dizemos, o possuir, traduzindo uma ideia de intramuros, ele te permite possuir arma de fogo mediante o registro, né, mediante o CRAF, lhe permite possuir a arma de fogo intramuros aonde? Em sua casa, ou em suas dependências, ou no seu trabalho, desde que, em qualquer condição, não, desde que você seja o proprietário daquele estabelecimento comercial ou o seu
o representante legal. Somente nessas condições. Então, o direito que é conferido pelo CRAF, pelo Registro de Arma de Fogo, é exatamente esse de possuir esse direito intramuros, ok? Vamos lá. O que você precisa saber sobre renovação? O Estatuto do Desarmamento, ele exige que esse registro ele seja renovado em prazo não superior a 3 anos. E onde está isso disposto? No artigo 5º, parágrafo 2º do Estatuto do Desarmamento, certo? Então, num prazo não superior a 3 anos, você precisará, você que conseguiu o registro de arma de fogo, o CRAF, você precisará renovar esse registro de arma de fogo. E no ato da renovação, o que você vai precisar demonstrar? Novamente, os requisitos do Corina 25. Vamos relembrar quais requisitos são esses? Vejam aqui: capacidade técnica, ocupação lícita, residência certa, idoneidade, que é a ausência aí, né, de certidões criminais, inquéritos, antecedentes e ações penais, necessidade efetiva daquele registro da arma de fogo, aptidão psicológica e a idade mínima, via de regra, de 25 anos, ok? Perfeito. Algumas observações aqui importantes ainda envolvendo o registro, que são, efetivamente, objetos de concurso e, por isso, vale a pena a memorização e o estudo. No que diz respeito às empresas que comercializam arma de fogo, acessório de arma e munição, existem algumas imposições, alguns deveres que elas precisam cumprir, que são dispostos ali no artigo 4º, parágrafo 3º e artigo 4º, parágrafo 4º. Que obrigações seriam essas? Bom, aquela empresa que comercializa arma de fogo, munição e acessórios de arma, ela precisa comunicar a venda desses instrumentos, desses produtos, à autoridade competente. Além disso, ela é obrigada também a manter alimentado e atualizado um banco de dados a respeito das armas, né, colocadas à venda e de suas vendas efetivamente, né, proprietários e etc. Além disso, enquanto aqueles produtos não forem vendidos, a responsabilidade sobre eles é da própria empresa que os expõe à venda, ok? Então, ela é como se fosse uma proprietária provisória respondendo pelo fim, pela destinação e pelo que acontecer, na verdade, ali com aquelas armas, com aquelas munições e com aqueles acessórios, enquanto estiverem sob a sua provisória propriedade e posse, né? Ou seja, enquanto não forem vendidas. Em outras palavras, o Estatuto do Desarmamento determina que, enquanto aquelas armas de fogo, munição e acessórios não forem vendidos, a responsabilidade sobre elas recai sobre a empresa, ok? Que as expõe à venda. Perfeito. Sobre a munição, o artigo 4º, parágrafo 2º, determina que a venda de munições somente poderá ser feita no calibre daquela arma que você possui o registro de arma de fogo. Então, se você possui um registro de arma de fogo de um calibre, por exemplo, 38, você só poderá comprar munição para aquela arma naquele calibre para a qual você tem o registro, né? No caso, o calibre 38. E a quantidade? Seria uma quantidade irrestrita? Não. Existe um regulamento que define a quantidade que será possível comprar, tanto de munição e, claro, dentro do calibre daquele que você é correspondente à arma que você possui registrada, correto? Atenção, é possível venda entre pessoas físicas, PF aqui é pessoas físicas, ok? É possível, por exemplo, que um sujeito, o sujeito A, possua o registro da arma de fogo e queira vender para o sujeito B, por exemplo, essa venda e essa intermediação entre pessoa física com pessoa física e não pessoa jurídica, né, uma empresa que se ocupa desse objeto, né, empresarial de vender armas de fogo, munição e acessório, e pessoa física, é possível, portanto, haver essa venda? Sim, é possível. Contudo, existe um requisito para que essa venda se aperfeiçoe. Que requisito é esse? A autorização do SINARME. É necessária prévia autorização do SINARME para que seja realizada a venda de armas de fogo entre pessoas físicas, ok? Essa informação também é importante, porque às vezes a alternativa na sua prova vem informando que não é possível a venda de arma de fogo entre pessoas físicas. Está errado. Ou então, simplesmente informa que é possível a venda de armas de fogo entre pessoas físicas, sem contudo informar, dizendo, por exemplo, que não existe qualquer tipo de restrição. É mentira, é errado, é falsa essa afirmação. Por quê? Porque exige prévia autorização do SINARME para que se dê essa venda de arma de fogo entre pessoas físicas, ok?
Ok, avançando então, passamos finalmente ao capítulo 3 do Estatuto do Desarmamento, que trata do porte de arma de fogo. Aqui traremos nesse primeiro bloco apenas um panorama geral para você compreender o que é exatamente o porte, né, como ele é tratado dentro do Estatuto do Desarmamento, e em seguida vamos esmiuçar todas as espécies de portes autorizadas aqui no nosso Estatuto dentro do território nacional, ok? Vamos lá, o que você precisa saber? Primeiro, que o tratamento sobre o porte, percebam que agora eu falo de porte, eu não falo de posse, eu falo de porte. E o porte traduz uma ideia de extramuros, portar, levar consigo onde quer que você vá. Esse é o direito traduzido pelo direito de portar uma arma de fogo, ok? Possuir, perceba, possuir é intramuros, é você possuir na sua casa ou nas dependências da sua casa ou no seu trabalho, desde que você seja o proprietário daquele estabelecimento ou seu representante legal, né? É intramuro, você não pode sair com a posse de arma, conferido pelo CRAF, pelo registro, você não pode circular nos logradouros públicos com aquela arma de fogo, ok? Você não pode, você simplesmente pode possuí-la, o registro lhe confere o direito de possuí-la dentro da sua casa, guardá-la dentro da sua casa ou dentro do seu trabalho, desde que, em relação ao seu trabalho, você seja o proprietário daquele estabelecimento ou o seu representante legal, ok? Agora, o porte, tratado ali no capítulo 3, lhe confere o direito de circular com a arma, o porte, efetivamente, da arma extramuros, ok? E qual é o tratamento? Aonde que está esse tratamento sobre o porte da arma de fogo? Esse tratamento está lá no artigo 6º ao 11A do Estatuto do Desarmamento. Inicialmente, via de regra, o que você precisa saber? Que a regra no Brasil é que o porte de arma de fogo é proibido em todo o território nacional. Essa é a regra, ok? Não confundam. O Estatuto do Desarmamento, via de regra, ele proíbe o porte de arma de fogo no território nacional. Contudo, existem algumas exceções, algumas situações em que a lei autoriza aquele porte, né? Estabelecendo aí algumas espécies de porte. Estamos aqui, espécies de porte. Quais seriam essas espécies de porte? Seria o porte comum, ali no artigo 10 do Estatuto do Desarmamento, conferido ao cidadão comum mediante o cumprimento de alguns requisitos, nós vamos chegar lá no próximo bloco. O porte de subsistência, disposto ali no artigo 6º, parágrafo 5º, conferido ali para aquele sujeito que precisa da arma de fogo para fins da sua própria subsistência e da sua família. Nós veremos também os requisitos e em quais circunstâncias é autorizado esse porte de subsistência. Temos ainda o porte de trânsito, voltado aqui para caçadores, colecionadores, atiradores, né, esportistas, né, que é tratado ali no artigo 9º, nós veremos já no próximo bloco. E, finalmente, o porte funcional, talvez de todos, aquele mais exigido nos seus certames, porque tem maior riqueza de detalhes para você aprender e para você assimilar. O porte funcional é disposto ali no artigo 6º do Estatuto do Desarmamento e ele traz algumas profissões que o próprio legislador reconheceu de plano a necessidade da autorização do porte funcional, né? Nós veremos detalhadamente quais profissões são essas e em quais circunstâncias, inclusive abordando a recente aí decisão liminar ali do STF com o ministro Alexandre de Moraes, né, que autorizou de forma irrestrita, né, ali o porte de arma para guardas municipais, independente da quantidade de habitantes, né? A restrição que ele trouxe foi exatamente sobre esses obstáculos, né, trazidos pelo Estatuto do Desarmamento no que diz respeito à quantidade de habitantes. Vamos chegar lá no próximo bloco, ok?